Episódio 5, Bleach Resumo e Crítica. Se você é novo no canal, curte e se inscreve para acompanhar semanalmente os resumos de Bleach Blood War. No início do episódio, os Shinigamis são avisados que o Kurosaki está vindo e ele não pode ter a Bankai dele roubada. Alguns Shinigamis ficam empolgados e esperançosos com a vinda do Kurosaki, e o Kurotsuki não aprova o Akon ter agido por conta própria. O Akon percebe que algo deu errado, pois a pressão espiritual do Kurosaki desapareceu e resolve enviar uma unidade remota secreta para investigar. O local da sala de comando é invadido. Vemos que Kurosaki está tentando sair da prisão, mas não consegue. De repente, ele recebe uma chamada do Akon, e tudo o que ele ouve são pessoas gritando e um pedido de socorro. Na próxima cena, a Rukia está ordenando que todos defendam suas posições e ela deposita suas esperanças na chegada do Ichigo. Kurosaki começa a preparar o Getsuga Tensho, e a cena corta. Em relação ao mangá, teríamos essas cenas aqui que apareceriam nesse início, mas elas ficaram de fora. Vemos que o Ichigo também ouve muito mais pessoas e a Rukia não aparece no mangá, embora ele ouça ela. Me deu a impressão de que no mangá temos uma urgência ainda maior que faz o Ichigo começar a fazer o Getsuga Tensho. O Capitão Quincy, que conseguiu prender o Ichigo, agora revela que ele é o Star Hitter J. Ele percebe que o Ichigo está tentando fugir, mas afirma que ele não conseguirá. O Quincy resolve eliminar todos antes que o poder que ele absorveu do monstro acabe. Mas de repente surge um ataque que faz ali um corte gigantesco no Quincy. Urahara fica espantado, se perguntando quem seria capaz de fazer isso, e logo surge alguém apontando uma espada para ele, embora não mostrem, não parece ser um aliado. Kurosaki aparece exausto dentro da prisão e se revolta que nem mesmo Getsuga Tensho funcionou para ele escapar. Na cena seguinte, o Byakuya é ferido. Renji tenta interferir, mas o capitão diz para ele observar a luta para descobrir as habilidades do Quincy, e alerta que a Bankai do Renji é a última esperança. Kushiki está tremendo e ele sente como se seus membros estivessem congelando, chegando a cogitar que talvez os espinhos que o atingiram podem ter veneno. Star Hitter F afirma que aquilo não é veneno. Ele faz Byakuya se lembrar que se tornou forte e dominava os inimigos e acabou esquecendo do que era sentir medo. O F segue fazendo pressão psicológica, tentando deixar seu oponente ainda mais tenso. Mas o Kushiki nem espera o adversário terminar de falar e já o ataca tentando surpreendê-lo. Surpreso, o Quincy se esquiva e fala que o Kushiki está consumido pelo medo dele. Com um semblante bastante tranquilo, Byakuya responde que isso é ridículo porque não há uma batalha sem medo e ele não tem nada a temer. No entanto, em sua mente vem uma imagem que mostra o contrário do que ele está dizendo. Isso parece desestabilizá-lo e o F aproveita para feri-lo. Star Hitter F segue divagando sobre o medo e parece que o Byakuya está numa espécie de ilusão em que ele é coberto de moscas, mas ele se livra disso e ataca. O F se esquiva dos ataques, toma distância e ativa a Bankai roubada do Kuchiki, lançando um ataque sobre seu adversário. Uma flor de cerejeira passa pela Rukia e ela parece preocupada. Byakuya é atingido em cheio pela sua Bankai usada pelo F, que diz que não há nada que ele possa fazer. Renji parte para a defesa de seu capitão e o ataque dele causa um grande impacto que é visto de longe pela Rukia. Preocupada, ela segue correndo na direção de onde ocorreu aquele impacto, dando as costas para sua adversária que a persegue e depois a golpeia. O F contra-ataca o Renji e o Renji consegue se defender. Byakuya se levanta e sofre mais 2 ataques sem qualquer defesa. Renji parte para ajudar e está prestes a usar sua Bankai, mas o Quincy grandalhão ressurge dando uma voadora com os 2 pés no Renji, jogando ele para muito longe. Hitter F repreende o grandalhão, pois ele perdeu a oportunidade de roubar a Bankai do Renji, e o grandalhão acreditava que só os capitães têm a Bankai. Apesar de bastante ferido, Byakuya está consciente e se preocupa com Renji e Rukia. A espada dele se quebra e ele pede perdão por não poder ajudá-los. Na cena seguinte, vemos o rei Quincy observando toda a destruição e não há nenhum diálogo entre ele e aquele outro Quincy. No mangá chegam a falar sobre a possibilidade de Byakuya ter morrido e também que eles estão demorando mais do que haviam previsto de destruir toda a Soul Society. E agora finalmente chega um dos brabos, nada mais nada menos do que Zaraki Kenpachi. Ele aparece carregando 3 Quincy's nas costas que ele acabou de abater. E tira onda perguntando ao rei Quincy se ele é o chefe daqueles perdedores. Zaraki conta como derrotou os 3 Star Hitters. O que se transformava no macaco gigante ele simplesmente cortou no meio. Um outro que falava demais ele foi lá e arrancou a garganta do cara. O terceiro ele conta que não achou tão ruim porque o cara foi capaz de se transformar no próprio Zaraki. Ele lutou um pouco contra esse cara e ele se tornou ainda mais forte do que a impressão de que seu adversário tinha sobre ele. E dessa forma ele também o derrotou. O Zaraki faz pouco caso do outro Quincy magricela e quer lutar logo contra o rei Quincy, partindo para o ataque. E meus amigos, o rei Quincy é brabo demais, ele consegue bloquear o ataque apenas usando o seu braço. Olha que o ataque não foi fraco como a gente pode ver aqui na imagem. Voltamos a acompanhar o Ichigo ainda preso, sem poder fazer nada. Ele lamenta por Byakuya, Renji e Rukia.
e em seguida começa a gritar enfurecido, liberando uma forte energia dentro da prisão, tentando desesperadamente quebrá-la. Determinado, ele afirma que protegerá a todos. No mangá vemos que o Kurosaki está ainda mais ferido do que ele aparece aqui no anime. Enquanto isso, vemos um grupo na Soul Society dizendo que não conseguiram restaurar a saída do Reikomundo. Cena esta que não temos no mangá. Starhitter está dominando a luta contra o Tenente Hisagi e conta que quanto mais ele mata, mais forte ele fica, e ele já matou 100 pessoas desde que chegou ali. Em determinado momento ele relembra de ter matado o Tenente Sasakibe e tenta dar um fim no Hisagi da mesma forma. Mais um brabo aparece, dessa vez é o Capitão Geral, que já chega defendendo o ataque, salvando o Hisagi. Starhitter fica feliz, dizendo que esse é o seu dia de sorte, pois ele veio ali enfrentar o Capitão Geral e diz que usará a Bankai do Sasakibe para acabar com ele. O Quincy resolve ativar a Bankai para acabar com o Capitão Geral e pergunta se aquilo não traz memórias a ele. O Capitão Geral é atacado pelo Quincy, que agora usa o poder da Bankai. É mostrado um flashback de quando o Sasakibe queria se tornar o braço direito do Capitão Geral. Ele havia se recusado a se tornar um discípulo do Yamamoto, pois segundo ele, se ele fosse um discípulo, ele só imitaria o seu mestre. E o braço direito deve ser capaz de cuidar de coisas que o Capitão Geral não seria capaz de cuidar. Ele segue contando que conseguiu agora sua Bankai e o Yamamoto propõe que ele tente usar essa Bankai para derrotá-lo. Vemos Sasakibe manifestando sua Bankai, preparando o ataque e atacando. O Capitão Geral relembra que era uma Bankai magnífica, embora não tenha conseguido derrotá-lo, deixou uma cicatriz permanente em sua testa. Sasakibe prometeu passar o resto de sua vida aprimorando a Bankai para ser útil ao Yamamoto. E assim, treinando durante muitos anos, ele cumpriu sua promessa. A cena volta para o tempo presente e o Capitão Geral permanece imóvel. O Starhitter provoca e aumenta a intensidade do ataque. Ele parece surpreso e ouvimos a voz do Yamamoto dizendo que pode sentir a frustração do antigo dono da Bankai, porque a Bankai, usada pelo seu verdadeiro dono, não era fraca daquele jeito. E meus amigos, furioso, o Capitão dá um único golpe que carboniza o oponente a ponto de não sobrar nada de seus restos mortais. B10 ele afirma que finalmente pode se despedir adequadamente de Sasakibe. Desta forma, ele dá seu adeus definitivo para aquele que por tantos anos foi o seu braço direito. Yamamoto diz ao Hisagi que ele não precisa se preocupar e promete eliminar todos os rebeldes com suas próprias mãos. E dessa forma o capitão parte voando em alta velocidade. A forte presença do capitão é sentida pelos demais Shinigamis. E essa atitude do capitão geral de ir para a linha de frente inspira os demais capitães e tenentes a não se darem por vencidos e eles começarem a se reerguer. Starhitter se surpreende, pois ela vê que os Shinigamis que estavam quase mortos agora começam a se levantar. Shisui comenta sobre a pressão espiritual de Yamamoto e sente como se ele estivesse o repreendendo. E assim ele se sente motivado e continua a luta contra o seu adversário. E na sequência temos o encerramento do episódio. E assim aparentemente o episódio se encerra. Mas a verdade era uma pegadinha porque tem cena pós-crédito nesse episódio. Ao contrário dos episódios anteriores que só tinha um poema final. A cena mostra o Rei Quincy decepcionado com o Zaraki Kenpachi segurando ele pelo pescoço e dizendo que ele é muito frágil e acredita que acabou superestimando eles. Nessa parte o diálogo do mangá está melhor, já que o Rei Quincy se refere diretamente ao Zaraki. Nós não temos plural como na legenda do anime. Quando o Rei Quincy está prestes a dar um fim na vida do Zaraki, o Capitão Geral chega a On Fire e manda essa pergunta. Em seguida afirma que veio tirar a vida do Rei Quincy, que agora volta sua atenção para o Yamamoto. E é dessa forma que temos o verdadeiro final deste episódio. Sobre a crítica, eu gostei muito desse episódio até mais do que os outros. Ainda temos o mistério sobre quem chegou lá no local e acabou com aquele Starhitter J. A adaptação do mangá continua boa, tiraram algumas coisas que não eram necessárias realmente. Acrescentaram uma coisa ou outra que eu acho que não precisava também aqui no anime e outras até que ficaram boas, ele deram uma extensão maior. O grande destaque, na minha opinião, aí é a chegada dos mais brabos, que foi o primeiro Zaraki Kenpachi, que conseguiu dar conta de 3 Quincy sozinho. Porém, ele foi ambicioso demais, já querendo enfrentar o mais forte de todos os Quincy's. E acabou servindo para mostrar que o Rei Quincy é incrivelmente poderoso, derrotando com facilidade o grande Zaraki Kenpachi. E o Capitão Geral, que chegou ali sendo ainda mais brabo do que o próprio Zaraki Kenpachi, salvando o tenente e destruindo com apenas um golpe o Starhitter que estava usando uma Bankai. Ao que tudo indica, os Starhitters não têm um domínio tão grande assim da Bankai, eles não alcançam o mesmo poder que o usuário originário conseguia alcançar. Talvez por isso o Byakuya tenha conseguido resistir tanto. E ficou no ar essa possibilidade também do Renji, a Rukia e o próprio Byakuya terem morrido em batalha. Eu não li o mangá, mas se fosse apostar, eu apostaria que eles não morreram. Ou então eles vão conseguir voltar de alguma forma, não vai ter uma morte definitiva.
Afinal, eles são personagens de grande destaque no anime. Se eles morrerem, será algo realmente muito corajoso do autor ter feito isso. Gostei daquele flashback mostrando a ligação que o Yamamoto tinha com o Sasakibe, que serviu para mostrar que o Yamamoto, apesar dele ser bastante sério, ele tinha um grande respeito pelo Sasakibe. Ele de fato se importava com ele, o que antes não foi muito bem demonstrado. Foi como se o Yamamoto realmente esperasse por aquele momento para poder se despedir do seu velho amigo. E você, o que achou do episódio 5 de Bleach Blood War? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.